Graça e paz, amados. Espero que todos estejam bem. Este é o desejo do meu coração a todos vocês. Este que vos fala é o seu amigo Bispo Clédson Lima e este é o canal Aliança Eterna. E como sempre, é um prazer ter a sua companhia. Que o Criador dos céus e da terra esteja nos abençoando. E o tema de hoje é as Sagradas Letras. E eu te convido a abrir a sua Bíblia para a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Yahushua HaMashiach. Toda a Escritura é inspirada por Yahuwah e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yahuwah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No texto que nós lemos, nós podemos destacar com muita facilidade duas falas do apóstolo Paulo, que eu considero muito importante para o entendimento do assunto em questão. A primeira fala que eu gostaria de destacar se encontra no versículo 15, que ele se refere às sagradas letras. E a segunda fala se encontra no versículo 16, quando ele usa a expressão toda a Escritura é inspirada por Yahuwah. A minha pergunta é: em que Paulo estava pensando? Ou a que ele estava se referindo ao usar essas duas expressões? A primeira, como vimos, é as sagradas letras. E a segunda, toda a Escritura é inspirada por Yahuwah. É bem provável que uma leitura despercebida, vamos dizer assim, leve o leitor a imaginar que Paulo estava se referindo a toda Escritura, ou seja, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas a pergunta que eu faço, será que Paulo, ao usar a expressão toda a Escritura e as sagradas letras, ele tinha em mente a segunda parte da Bíblia? Ele tinha em mente o Novo Testamento, como assim nós conhecemos? Será que ele estava se referindo à aliança renovada? Muitas pessoas, com certeza, pensam que sim e afirmam, sim, Paulo estava se referindo à nova aliança, Paulo estava se referindo ao Novo Testamento. Mas eu queria levantar com você algumas questões para que cheguemos junto a uma conclusão lógica e precisa. A título de informação, o texto ou a epístola em questão, ela data do ano 67 depois do Mashiach, ou seja, o período que alguns estudiosos acreditam que esta epístola, escrita por Paulo, direcionada ao bispo Timóteo, é do ano 67 depois do Mashiach. A título de informação, a epístola de 1 Tessalonicense foi escrita no ano 52, ou seja, alguns anos antes da epístola de Timóteo. Ambas as epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Veja bem, Paulo, ele está escrevendo para Timóteo aproximadamente ali no ano 67, tendo em vista que a sua primeira epístola, como mencionamos, foi escrita no ano 52 e datada também pelos estudiosos. A última epístola, a última carta, o último livro da Aliança Renovada do Novo Testamento data do ano 96, ou seja, no final do primeiro século. É importante nós analisarmos que estas cartas
escritas por Paulo, elas eram direcionadas a congregações diversas. Elas não foram direcionadas para as mesmas congregações. Como, por exemplo, a epístola de Timóteo foi para Timóteo, a epístola de Tito foi para Tito, as epístolas de Tessalonicenses foi para a congregação de Tessalônica, a epístola de 1ª e 2ª Coríntios foi para a congregação de Corintos, a epístola de Efésios foi para a congregação de Éfeso, e assim sucessivamente. Como nós podemos observar por uma questão lógica, essas epístolas escritas por Paulo foram enviadas para lugares distintos. Elas não estavam todas juntas em um mesmo local. Elas eram direcionadas. Elas tinham o propósito de resolverem problemas locais e específicos. Claro, elas servem para os dias de hoje e para nós também. Mas a questão aqui é: em que Paulo estava pensando? Em que Paulo estava se referindo? A que Paulo estava se referindo quando ele usa a expressão as sagradas letras? Ou a expressão toda escritura é inspirada por Yahweh e útil para corrigir, para ensinar, para repreender. Ele vai ali mencionando as utilidades das sagradas escrituras. Tendo em vista essas questões de data, pela uma questão lógica, o Novo Testamento, como assim é conhecido, ele não existia. Ele estava sendo o quê? Feito. Sendo que a sua última carta, que é a carta de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, ela é datada do ano 96, como mencionamos agora há pouco. E pela uma questão histórica, todos os livros que compõem o Novo Testamento, eles foram, vamos dizer assim, juntados e reconhecidos como canon no final do século III. Lá entre o ano 360 a 390. Pela uma questão lógica, não tem como o apóstolo Paulo ou as congregações da época do apóstolo Paulo basearem sua fé, a sua confiança no Mashiach, a sua confiança no Criador, no Novo Testamento, tendo em vista que ele ainda não existia. Quando Paulo se refere nesta epístola que estamos estudando, no caso, esse texto específico, que Paulo usa a expressão sagradas letras, ele estava se referindo à Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele estava se referindo aos 5 primeiros livros do Taná, que é conhecido como Antigo Testamento. E Paulo estava dizendo que estes livros, eles eram inspirados, eles são inspirados pelo Criador e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo estava se referindo a estes livros. De repente alguém vai dizer: bispo, ele estava se referindo a toda a Bíblia dentro de uma concepção profética? Eu acredito que sim, mas não há possibilidade nenhuma de ele estar naquele momento se referindo a livros que ainda não existiam, sendo que este livro que nós estamos lendo, que é a segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ela data do ano 67. Apocalipse data do ano 96. Não tem como ele estar se referindo a algo que ainda não existe. Não há possibilidade. E quando nós lemos a Bíblia com uma visão destreinada, sem as informações adequadas, nós podemos desenvolver doutrinas que não agradam ao Criador, não vêm do Criador. É importante, irmão,
nós entendermos com clareza tudo isso. Quando Paulo usa a expressão as sagradas letras, ele estava se referindo à Torá. Quando ele usa a expressão toda a Escritura, ele estava se referindo à Torá. Quando ele usa a expressão as sagradas letras, olha o que ele fala para o apóstolo Paulo. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Que letras é estas que o apóstolo Paulo disse que Timóteo sabia? Ele havia sido instruído na Torá. Ele havia sido instruído a guardar os mandamentos do Pai. Como temos falado, que são eternos, imutáveis, invioláveis, santos. Estes são os mandamentos do Criador. E claro, divino, porque teve origem nele. Ele diz que a instrução que ele havia recebido nestas letras era o suficiente para tornar ele sábio para a salvação no Machia. Ele está dizendo aqui que a Torá revela o Machia, que a Torá traz entendimento acerca do verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Com quem Timóteo aprendeu a Torá? Quem ensinou a Timóteo a guardar os mandamentos? Irmãos, isso está claro. É só lermos 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5. Vamos ler? Pela recomendação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo faz menção da avó de Timóteo, faz menção da mãe de Timóteo, mulheres que tinham uma fé firmada, uma fé viva. E ele acreditava que esta mesma fé que existia nestas mulheres também existia agora em Timóteo. É desta fé, resultado de um estudo da Torá, que Paulo diz que Timóteo estava o quê? Preparado, ele tinha sabedoria suficiente para alcançar a salvação no Salvador. A Torá nos ensina a honrar o Criador, a aceitar o seu enviado, e a Yeshua, Hamashia, o ungido, aquele que morreu, mas ressuscitou. Não há possibilidade de eu seguir ao Machia vivendo na contramão da vontade daquele que o enviou. Quem enviou o Machia? O Criador dos céus e da terra. Não há como eu andar com o Machia como ele andou, seguindo os seus passos, não obedecendo os mandamentos do Pai. Podemos ver que a expressão as sagradas letras refere-se à Torá. Quando Paulo usa a expressão as sagradas letras, ele está se referindo à Torá. Isso também ficou muito claro que quando Paulo usa a expressão toda a Escritura inspirada por Yahweh, ele está se referindo à Torá. E ele disse que as sagradas letras era suficiente para tornar Timóteo sábio para a salvação no Machia. E ele disse também que toda a escritura que é inspirada por Yahweh, que vimos que se refere à Torá, ela é útil para o ensinamento, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça. O que é justiça? Justiça é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. É uma vida pautada nos mandamentos do Criador. Uma vida pautada nas suas instruções. Bispo Clédio, você está dizendo que a aliança renovada, ou seja, o Novo Testamento é inválido? Não, não foi isso que eu disse. E não é isto que eu estou dizendo. O que eu falei e torno a repetir é que o apóstolo Paulo não tinha em mente o Novo Testamento quando ele usa a expressão sagradas letras, ou a expressão toda a escritura é inspirada por Yahweh, pela uma questão lógica.
O primeiro livro, a primeira epístola escrita por ele, data do ano 52. A carta em questão, a carta que nós estamos lendo, que é a epístola de Timóteo, a segunda epístola, data do ano 67. E o último livro, ou a última epístola da Aliança Renovada, conhecida como Apocalipse ou Revelação, data do ano 96. Pela uma questão lógica, o Novo Testamento ainda não existia como nós conhecemos hoje. E uma outra questão, o Novo Testamento, a Aliança Renovada, ele estava fragmentado, porque as suas cartas, como falamos agora há pouco, eles foram direcionadas de maneira específica a congregações específicas para tratar de problemas específicos. Não foi mandado todo o Novo Testamento para a congregação de Coríntios. Para a congregação de Coríntios foi mandada a carta de 1 Coríntios e de 2 a Coríntios. Isto é importante entendermos. E pela uma questão histórica, as informações que nós temos é que o Novo Testamento foi reconhecido como canon e juntado todas as suas cartas no final do século III. A partir de então, reconheceram-se essas duas partes da Bíblia. Não fazia parte do entendimento do apóstolo Paulo negar a lei. A mensagem do apóstolo Paulo estava alinhada com a mensagem do Machia, que disse: não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir. Então, a mensagem do apóstolo Paulo precisava estar alinhada com a mensagem do Machia. Que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, abençoe a cada um de nós e fiquemos todos na graça e na paz. Até a próxima.